Chega, acabou. De agora em diante, todo médico vai ser pobre. Afinal, são 500 mil médicos cadastrados no CRM Brasil e todos os anos se formam aí pelo menos de 25 a 30 mil novos médicos. E você, que está pensando ainda em entrar na faculdade de medicina, será que vai ter espaço para todos esses médicos? Como será o futuro profissional dessa profissão que a gente escolheu porque de fato a gente ama? Será que não vai valer a pena financeiramente? Ou a longo prazo esse cenário vai mudar? Enfim, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Meu nome é Diego Bezerra, eu sou estudante de medicina do 8º semestre. Neste vídeo, gente, eu vou dar minha opinião de duas formas, tá? Primeiro, de maneira objetiva, trazer para vocês aqui os dados, aquilo que a gente está vendo acontecer aí no nosso dia a dia, para quem está vivendo essa parte aí da medicina, como eu estou vivendo atualmente, né? E uma segunda visão, que é uma visão completamente subjetiva. Então, é a minha visão e eu vou deixar lá para o final. Aí assiste quem quiser, mas eu acho que vai valer a pena, tá? E claro, não se esqueça de deixar o like, curtir, comentar e o principal, se inscrever aqui no canal para fortalecer. O que acontece é o seguinte, já está mais do que provado de que a gente tem muitos médicos aí nessa região, principalmente assim na região sudeste do Brasil, e focados nas grandes capitais espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Isso é um fato e não é de hoje, tá? Sempre os médicos se concentraram nas grandes capitais e as periferias, né, o entorno aí dessas grandes capitais, acabavam sofrendo e ainda sofrem, né, com a má distribuição desses médicos. Afinal, o médico que se forma numa grande capital, dificilmente ele vai querer ir para uma cidade do interior com 5, 10 mil habitantes. É a realidade e é o que acontece. Agora, a gente precisa entender o que acontece nesse cenário, por que há tantas faculdades de medicina, né, espalhadas aí pelo Brasil. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, tá? Vou deixar no outro card aqui para vocês. E o principal, né, com um cenário em que a gente já tem 500 mil médicos cadastrados ativos no CRM, a gente tem todos os anos uma nova leva de 30 mil médicos sendo formados. Como isso vai impactar? E nesse momento eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas mega importantes. Primeiro, você que está entrando aí na faculdade de medicina, não fique desanimado ainda, mas saiba que fazer uma residência médica é cada vez mais necessário. Afinal, no mercado em que a gente tem 17 mil vagas de residência e essas vagas são fixas e não aumentam há um bom tempo, né? E a gente tem todos os anos se formando 30 mil novos médicos, a gente vê que há uma relação candidato-vaga que vai cada vez aumentar mais. Porque, veja, se a gente tem 30 mil médicos se formando e 17 mil vagas, se todos esses médicos, né, todos esses médicos preencherem essas 17 mil vagas, vão sobrar aí 13 mil médicos, né, que não conseguiram a sua vaga na residência. No ano que vem, esses 13 mil médicos vão concorrer novamente a essas 17 mil vagas. Só que a eles se somam os 30 mil que estão se formando. Então já sobra 47 mil concorrendo a 17 mil vagas. E depois a gente vai somando, parece aquele meme da Nazaré Tedesco, né? Mas infelizmente é uma triste realidade. Ou seja, a nossa tendência é que a gente tenha profissionais cada vez buscando a especialização, deixando mais concorridas vagas para residência. E isso é o que precisa ser feito, porque veja só, agora eu vou falar com vocês do ponto de vista empresarial, tá? Pensem como um gestor financeiro. A gente tem uma empresa, eu tenho lá um hospital, uma UPA, um OBS, seja lá o que for que eu preciso administrar. E aí o que vai acontecer? Nesse hospital, hoje, se paga em torno de R$ 1.200 por um plantão médico, tá? Vou até deixar um card para vocês aqui que eu já fiz um vídeo sobre isso. Só que eu tenho, por exemplo, 1.000 vagas, tá? Para esses médicos, 1.000 vagas pagando R$ 1.200. O que vai acontecer no longo prazo? Eu vou ter muito mais médicos concentrados aqui na grande capital, tá? Dispostos a essa mesma vaga. Então o gestor, ele vai pensar assim, bom, se eu tenho muito médico, eu não preciso pagar os 1.200. Eu vou pagar 1.000, vou pagar 800, vou pagar 700, e mesmo assim a gente vai ter médicos querendo essa vaga, né? Porque há um overbook, né? Usando o termo aí que a gente usa nos aviões aí. A gente tem um excesso de médicos concentrados nas grandes áreas, então o gestor financeiro pensa em diminuir esse valor. Isso é uma coisa de oferta-demanda, isso é uma coisa óbvia para o nosso mercado de trabalho. Cabe a nós, médicos, não aceitarmos esse tipo de coisa. Por exemplo, como foi o caso aí que, merece uma salva de palmas aí, daquele grupo que estavam fazendo a residência em ortopedia e todos eles saíram porque não queriam compactuar com as coisas que aconteciam ali.
E aqui tem que ser a mesma coisa. Se um plantão paga 1.200 e começar a oferecer por R$ 1.000, 800, 700, seria fácil, né? Em teoria, se todos os médicos falassem, não trabalho por esse valor, e ponto, ele não vai trabalhar. Porque não é uma questão de não ter dinheiro, é uma questão financeira do gestor pensar em diminuir, mas não porque ele não tem dinheiro. Eu até entenderia se ele falasse assim, olha, não temos como pagar esse valor, mas não é a realidade. Ele pensa em diminuir apenas para o lucro poder aumentar. Então, se todos os médicos falassem, não vamos trabalhar por esse valor, porque não é o que estamos acostumados a ganhar no mercado de trabalho, isso não iria acontecer. Então, a gente consegue mudar o rumo do futuro dos médicos na capital, né? Desde que a nossa classe se una. Agora, se isso vai acontecer, aí eu deixo para vocês responderem aqui no comentário, tá bom? Agora, outro ponto importante é que, fora das grandes capitais, tá? O médico vai se tornar um bem escasso. Então, vai ter muita oportunidade de trabalho fora dos grandes centros. Eu mesmo, enquanto estudante de medicina, por exemplo, já vi oportunidade, já chegaram até a me ligar pensando que eu tinha me formado, oferecendo vagas ótimas de emprego em outros estados, tá? Numa cidadezinha que me ligaram, foi numa cidade do interior lá do Mato Grosso do Sul, eu não sei o nome da cidade, mas ficava assim umas 2 horas da capital. Então vejam, essas oportunidades, eles ainda estão à procura de médicos. Então talvez alguns médicos vão ter que sair dos grandes centros para poderem aí continuarem no mercado de trabalho com salários compatíveis ao quanto a gente gasta, porque isso também é outro ponto importante, né? A medicina é uma faculdade cara, não vejo um cenário em que a medicina vai diminuir o valor da mensalidade, eu não consigo enxergar isso, e não adianta a gente pagar tão caro se a gente não vai ter um retorno financeiro, né? Então, essa parte financeira é importante, eu seria hipócrita se eu dissesse que não é, e a gente não pode simplesmente deixar de lado. Tá bom? Então, você que está pensando em fazer medicina, leve tudo isso em consideração. Entre sim na faculdade de medicina, mas tenha em mente essas coisas que eu falei. Agora, como prometido, eu vou falar a minha opinião sobre esse assunto, tá? Porque eu tenho uma visão pessoal e é completamente subjetiva. Eu, como adepto da lei da atração, da física quântica, que estudo a PNL, programação neurolinguística a todo momento, sou viciado, por exemplo, naquele livro A Ciência para Ficar Rico. Eu acredito que não existe competição. Não existe, tá? E eu não falo isso da boca para fora. Eu acho que a minha vaga ideal, com o salário que eu quero, ela só tá esperando eu me formar e ela vai estar ali, ó, me esperando. Então, para mim não existe competição, não existe um mercado saturado, há vaga para todos. E a todo momento novas vagas estão sendo criadas para esses profissionais que estão dispostos aí a trabalhar com a mente, na positividade. Gente, a positividade não é só o pensamento positivo da boca para fora, é viver isso, é entrar nessa harmonia, nesse fluxo de abundância que traz a prosperidade para a gente de todas as maneiras. Eu, por exemplo, quando me formei em letras, lá atrás, há 17 anos atrás, né, eu já via todos os meus amigos, né, da época reclamando que não tinha emprego, de que professor estava desvalorizado, que os colégios não queriam pagar bem para o professor. Gente, isso já era uma realidade na minha área, né, de ser professor de língua portuguesa há 17 anos. Inclusive, da minha turma, a gente se formou em 65 alunos, se eu não me engano, e hoje, atualmente, a gente só tem 3 professores dando aula, e eu tô incluso, eu ainda dou aula de língua portuguesa, tá? Até já gravei um vídeo mostrando um pouco da rotina aqui pra vocês. E eu acreditei que eu poderia trabalhar nos melhores colégios de São Paulo, e é isso que eu faço, gente, eu dou aula nos melhores colégios de São Paulo. Eu fui lá, eu me especializei, fiz pós-graduação, fiz mestrado, comecei um doutorado, eu corri atrás e eu criei aquela realidade para mim. Eu não fiquei em casa só me lamentando, falando, nossa, olha só, tem os colégios aqui, eles estão pagando muito pouco. Não, eu dei minha cara a tapa, eu fui lá, eu pedi indicação, eu indiquei, eu bati na porta, entreguei currículo e dei aula nos melhores colégios. Então, é tudo uma questão do modo como a gente enxerga o mundo, tá? O mundo é como se fosse um espelho. O que a gente joga para ele joga pra gente de volta. Então, eu subjetivamente acredito que há lugar para todos os médicos. Agora, se vai haver de fato, aí já é uma questão que o futuro dirá. Mas eu tenho certeza que para quem tiver essa mente positiva, de verdade, não é da boca para fora, quem tiver essa mente positiva, vibrando na prosperidade e na harmonia, não vai faltar emprego e as melhores vagas estarão sempre abertas para mim, para você e para todo mundo que se unir a esse fluxo de abundância do universo, tá bom? A mensagem do vídeo foi essa, espero que vocês tenham gostado. Então, um grande beijo e a gente se vê nos futuros plantões. Tchau, tchau!